alunos. E primeiro é a habilidade natural de apresentar excelentes ideias. Todo mundo tem. Então, todo mundo foi nascido com essa habilidade natural. E a segunda coisa é a coragem de agir nessas ideias. Então, com essas duas coisas, você pode conseguir ter uma confiança criativa e agir com essa confiança criativa. Então, vamos lá. O aviso, comecei a falar antes que os nossos pensamentos e opiniões baseam-se no nosso tempo morando aqui no Brasil. Cada um de nós passou 1 ano estudando no ensino médio, nas escolas privadas em Tatuí, eu e Rio Claro, a Gabi. O resto da nossa experiência educacional tem sido em escolas públicas e particulares nos Estados Unidos e estudando educação a nível universitário. Nossas curiosidades sobre o sistema educativo foram adotadas por nossa mãe, que acreditava que, independentemente de limitações do governo, insubordinação criativa na sala de aula iria beneficiar o aluno por toda a vida. Tem uma foto aí de uma sala de aula onde os meninos estão bem aborrecidos, né? No Brasil e em matemática existem muitas regras. Não levante a sua mão na sala de aula, não questione os seus professores, fazer o que dizem quando te mandem e fazer o jeito que o professor disse. Minha mãe não acreditava nessa ideologia. Seu foco principal no trabalho dela foi que havia sempre uma outra maneira de responder a um problema e que as regras foram feitas para serem quebradas. Quando se trabalha em sala de aula, a Bia encorajaria. Eu amo sua ideia, ela falava para os alunos. Diga-me por que é que ela funciona. Nesses momentos, quando os alunos encontrarem suas próprias maneiras de resolver problemas difíceis, ela habilitava os alunos, tornando-os animados para aprender matemática e ansiosos para aprender mais. Bia deu autonomia aos alunos. Ela queria que eles sentissem que estavam no comando e, ao fazê-los, os alunos com que trabalhou começarem a amar a matemática. Não havia regras para Bia. Quebrando as regras, ela disse, é o que nos faz crescer e aprender verdadeiramente. Essa ideia é o centro de insubordinação criativa. Essencialmente, ela exorta-nos a quebrar normas e agitar um pouco as coisas. Mas ser criativamente insubordinado é difícil. E como vamos saber por onde começar? Vamos primeiro olhar para as salas de aula de maneira que operam atualmente. A tradição diz que as crianças odiam matemática, mas são obrigadas a estudar pensando apenas em sair bem no Enem. Bia não teria acertado a ideia que não é importante para que as crianças gostam de matemática, enquanto elas aprendem matemática. É nosso trabalho como professores entregar o material para os alunos de uma forma que eles são receptivos ao material, para que eles realmente entendem. Para que sejam receptivos, eles devem desfrutar o conteúdo. Então, se isso significa que nós devemos disfarçar matemática sobre a forma de jogos, deixa eles jogar jogos. Se isso significa explorar e criar, deixa-os explorar e criar. Por outro lado, se um aluno quer resolver os problemas de um livro, então deixa-os resolver. As crianças não são feitas para odiar matemática. Como você pode odiar algo que não compreende? Eles simplesmente não gostam de matemática porque todas as experiências que tiveram com a matemática têm sido negativas. A maioria das crianças odeiam matemática porque eles odeiam a repetição e eles odeiam se sentirem frustrados.
Também porque na escola, professores sempre os empurram para passar para o próximo nível, antes que eles estejam prontos. Quando fizeram isso, o estudante começa a falhar. Assim, sua confiança na matemática é destruída. Você não pode mudar as experiências passadas por eles, mas você pode fazer boas novas experiências. Estamos tão acostumados a fazer as coisas como elas sempre foram feitas, que esquecemos que cada criança aprende de uma forma diferente. Palestras durante as aulas e fazendo exercícios de livros não são suficientes para todos os alunos. Para os que odeiam matemática, estamos ensinando-os a odiá-la. Mas estudos quase sempre garantem que estes estudantes farão pior na matemática do que aqueles que gostam da matemática. Alterando o nosso foco para ajudar cada aluno, se orientando-os através da forma que eles são receptivos e eles gostam, então poderemos ver melhorias vastas no desenvolvimento da criança. Bia acreditava que um professor nunca deve ser um palestrante, mas um facilitador e guia que apresentem apoio para cada criança através de sua própria exploração de matemática. Alunos da Bia frequentemente cresceram frustrados com sua resposta às suas perguntas, porque elas sempre perguntavam. Os alunos sempre perguntavam, isso é certo ou isso funciona? E ela respondia, não tenho certeza. Por que você não me diz? Mostre-me o que você fez, me explique por que você acha que é certo ou não está certo. Ao fazer isso, cada estudante tornou-se seu professor. As perguntas mostraram falta de confiança em si mesmos. Mas, fazendo-lhes responder suas próprias perguntas, Bia empurrou-os para crescer em sua confiança na matemática e lentamente começaram a gostar mais da matemática. E seu aluno estava errado? Bem, então durante a explicação do seu trabalho, a Bia salientava a eles que não fazia sentido e com isso os empurrava a pensar mais sobre seus próprios processos matemáticos. Os alunos ficavam frustrados com perguntas da Bia e seu silêncio em lhes dar respostas e dizer-lhes se eles estavam certo ou errado, porque eles não estavam habituados a isso na sala de aula. Eles foram acostumados a ter uma resposta correta e para a professora passar dizendo, é bom trabalho. No entanto, Bia utilizou essa técnica muito simples para ser criativamente insubordinada. Fez perguntas em vez de dar respostas. Ela agia como guia para que os alunos descobrissem coisas sozinhos, ajudando-os a criar uma base sólida de compreensão verdadeira. Bia valorizava a liberdade em sala de aula para cada criança explorar, descobrir, aprender e sentir como um mini gênio. Todo problema tem mais de um caminho certo para chegar a uma resposta, especialmente na matemática. Não deve haver uma solução determinada pelo professor. Deixe-me te fazer uma pergunta. De quantas maneiras você pode fazer o número 8? Pense nisso por um segundo. 1 mais 7, 2 mais 6, 3 mais 5, 4 mais 4. E também 10 menos 2, 12 menos 4. Todos eles fazem 8, mas é só isso? Não. 2 vezes 2 mais 4 vezes 1 também funciona. As possibilidades são ilimitadas. Deixar as crianças a explorar permite que eles se sentem como gênios, que lhes permitem aprender a amar matemática e permite-lhes colaborar as ideias com outros. Nos Estados Unidos, fazemos estes tipos de exercícios todos os dias com as crianças, na esperança de ampliar sua visão de matemática e empurrando-os para explorar. Colocando uma questão sem uma resposta predeterminada ou sem uma solução específica que você está procurando,
é uma maneira de ser criativamente insubordinado. Minha irmã e eu entendemos que a seguir os passos de Bia e usando insubordinação criativa na sala de aula é realmente difícil. Mas nós estamos dando a vocês 4 exemplos de como fazer isso. Deixe os alunos perguntarem qualquer coisa e torná-los seus próprios professores. Dar aos alunos uma voz na sala de aula. Deixe os alunos explorarem o que deixe eles curiosos. Solte-se da ideia que deve haver uma resposta para cada problema. Em outras palavras, o primeiro passo de ser criativamente insubordinado é aceitando, permitindo e até mesmo incentivando a criatividade dos seus alunos. Abrindo mão da ideia que não há uma maneira certa de fazer alguma coisa e dar aos seus alunos uma voz na sala de aula. Ao fazer isso, você começou o processo de modificação de suas práticas para ser criativo, para ser diferente e para ser interessante para os alunos. Aqui estão algumas outras coisas que são importantes para se lembrar enquanto na sala de aula e que são importantes a considerar em ser criativamente insubordinado. Primeiro, ouça para compreender, não para responder. Esta é uma prática recomendada quando considerando e aprendendo as necessidades dos outros, não só na matemática. Dê a cada aluno uma voz e uma chance de dizer o que eles sabem antes de repreendê-los pelo o que eles não sabem. É nosso trabalho como educadores aprender de nossos alunos. Construindo relações estáveis e de confiança com eles vai mudar tudo para você e para eles. Quando eu estudava aqui no Brasil, quer dizer, com a Gabi, ela notou, que ela que escreveu essa parte que é uma história dela, ela notou uma forte contraste entre a disciplina na sala de aula para professores que tinham fortes relações com os seus alunos contra aqueles que não tinham. Quando um professor que respeitava-nos entrava na sala de aula, todo mundo ria e brincava, e nos momentos que ele dizia, e aí, vamos aprender alguma coisa? A sala cresceu em silêncio e ele ensinou facilmente. Criando uma relação com os nossos alunos, cria confiança e cria um espaço para cada estudante se sentir seguro para fazer perguntas e aprender. Deixe-los sentir-se confiantes e com suporte, assim eles vão querer trabalhar e aprender. Então, o que isso significa para nós? O que é a grande figura? Temos que preparar nossos alunos para o mundo real. Parece haver divisões claras entre os sujeitos do ensino fundamental e os da pós-graduação. No mundo real, em aplicação da vida, todos os materiais diferentes que estudam na escola interagem e se relacionam entre si. Quando um elemento está ausente, há uma falta de desenvolvimento em tudo. A criança e o aluno holístico é onde devemos concentrar e é o futuro da educação nos Estados Unidos e aqui no Brasil, independente da política educacional. Muitas vezes encontramos alunos em sala de aula que são capazes de memorizar fatos e a fim de reproduzir as respostas que são todas iguais. Mas quando são pedidas para aplicar os mesmos conceitos para um problema do mundo real, eles são incapazes de fazê-lo, afirmando que eles nunca realmente aprenderam isso. Gastamos horas para certificarmos que os nossos alunos sabem 5 vezes 8 e 7 vezes 9. Mas quando perguntam quantos biscoitos devemos comprar para uma festa que queremos que cada criança tenha 4 biscoitos e existiam 22 crianças na sala de aula, elas tornam-se incapazes de calcular. Crianças, como adultos, não gostam de fazer as coisas quando não veem um propósito nelas.
Quando perdemos a ligação entre a matemática e o mundo real, os alunos pensam em matemática como um conceito obsoleto, abstrato, que não tem sentido para elas. E então, eles não gostam. Ligando-a ao mundo real, o mundo deles, nós criamos uma conexão entre eles e a matemática e os conceitos não parecem tão abstratos. Educação interdisciplinar, fundada em valores de justiça social e pedagógica, deve ser entrelaçar o material escolar com a aplicação no mundo real. Estamos faltando alguns acentos naquele último slide, mas tudo bem. Deu para entender, né? Então, aqui tem uma foto de uma criança, um desenho que uma criança fez, que é feito pela cabeça dele, ou pelas experiências que ele tinha. Mas embaixo é uma foto, esses, assim, os risquinhos, é uma foto dos pássaros em um livro de matemática que o aluno aprende a contar. Depois desse estudo, viu que a estudante começou a desenhar os pássaros assim. Ele perdeu esse conceito de criatividade, porque ele estava aprendendo com materiais que não eram criativos. Isso aqui é uma gráfica que mostra os resultados de uma estudo onde tem vários pesquisadores que já fizeram esse mesmo estudo várias vezes nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Mas eu queria mostrar para vocês que o resultado é sempre igual. Por exemplo, em 1968, o George Land e Beth Jarman, eles fizeram um estudo de criatividade para ver com crianças de 5 anos, perguntavam uma série de perguntas que agora nos Estados Unidos eles usam para testar se a criança é gifted and talented, que eu não sei se existe aqui, mas 98% dos alunos com 5 anos tinha os elementos de ser criativos. Mas com o tempo, eles foram crescendo. Foi um estudo longitudinal, não sei se eu traduzi certo. Mas com 10 anos já baixou para 30% e logo com 31 anos, mais ou menos, ficaram 2%. Então, por que está abaixando a criatividade com o tempo? O objetivo é que os professores precisam intervenir de forma de insubordinadamente para impedir essa tendência descendente de criatividade nos estudantes. Precisamos entrar assim, porque não é sempre que os pais vão intervenir. Então, é o trabalho dos professores fazerem isso. Então, como fazemos isso? Há um número de maneiras de fazer isso na sala de aula. A maneira favorita de Bia, a nossa mãe, era de fazer isso para os alunos de ensino fundamental, foi através da literatura. Uma criança, ao ler um livro, chama sua atenção. É fácil encontrar livros infantis sobre qualquer assunto. Aqui estão alguns bons livros sobre a matemática. Eu já usei vários desses livros e tem muito mais também. Eu não sei se todos têm tradução em português, mas hoje deve ter, né? O último e o segundo, esse espaguete também tem. E também, como, por exemplo, o Flat Stanley não é tecnicamente livro de matemática, mas é sobre um menino que quando ele estava dormindo, um estante que estava no quarto caiu em cima dele e fez ele bem pequenininho assim. Então ele
Ele ficou de duas dimensões praticamente. Na história, os pais dobram ele e mandam ele para a Califórnia porque ele não pode entrar no avião, porque ele não consegue sentar na cadeira. Então, é uma história que as crianças, eles, se eu fosse ensinando uma aula de matemática para terceiro grau, no ensino fundamental, eu já usaria esse livro para ensinar dimensões. Então, esses são os exemplos. Mas por que é tão importante para se conectar à escola do aluno para o mundo real? O que nos faz acreditar que nossos alunos não possam ser os indivíduos que avancem a nossa sociedade? Quando pensamos sobre os avanços na humanidade, os direitos humanos, a diplomacia e debate pacífico, como limpar a água e ar, mudanças ambientais, descobertas farmacêuticas, ciências de computação, tecnologia, nós devemos fornecer a oportunidade para eles. O que separa um especialista de um estudante? Como podemos guiar os alunos para novos níveis de intelecto? Todos os filósofos, cientistas, matemáticos, diplomatas e descobridores começaram como alunos. E esta é a mentalidade do que todos os professores devem ter dos seus alunos. É por isso que temos nos Estados Unidos um movimento progressivo acontecendo agora, onde os estudantes são convidados a resolver problemas do mundo real. Problemas que mesmo adultos e especialistas podem não ser capazes de responder ainda. Por exemplo, esses são de vários níveis. Também você não vai perguntar isso para uma criança de 5 anos, mas com o tempo você vai chegando a esse ponto. Sentando em uma mesa por 6 horas seguidas nos ajuda a aprender, então podia fazer uma pesquisa, os alunos poderiam fazer uma pesquisa dessa, criar todos os padrões e todos o que precisava de saber, e podiam fazer a sua própria pesquisa na sala de aula. Como podemos fornecer mais água limpa para as pessoas do mundo? Como podemos conectar ideias e comunicação ao redor do mundo? Como podemos criar casas mais ecológicas com custos eficientes para mais pessoas? Como podemos mudar um país do terceiro mundo para um país de primeiro mundo? Como podemos ensinar as famílias a ser fiscalmente mais responsáveis? É possível ter saúde universal com serviço de alta qualidade e a baixo custo? Quanto tempo temos ainda na Terra antes de destruir todos os ecossistemas? Quais são nossas alternativas? Quando estudantes são convidados a responder aos problemas do mundo real, não há nenhuma resposta certa ou errada que o professor tenha predeterminado. O professor espera que os alunos descobrem as ferramentas e habilidades que precisam para desenvolver suas ideias e que o aluno colabore e pesquise para encontrar uma solução. Ver o que eles aprendem em sala de aula aplicada ao mundo real anima os alunos, tornando-os desejosos de aprender mais e ajuda-los no caminho de amar não apenas matemática, mas aprendizagem em geral. Escola não é um lugar para aprender o que nós, como adultos, já sabemos, mas um lugar onde os alunos aprendem as habilidades necessárias para descobrir o desconhecido. Muito obrigada.
Obrigado aí pelas emocionantes, acadêmicas, instigantes ideias de vocês. Prazer conhecê-las pessoalmente. A questão dos livros é muito interessante, né? Pela literatura. Acho mais desafiante ainda são os livros que não vão na estampa dele ou no desenrolar explicitar as questões matemáticas, né? Acho que é outra perspectiva também interessante de pensar e de usar a literatura para fazer insubordinações, né? Porque quando a gente às vezes olha lá uma coisa matemática, seja na capa ou seja numa das primeiras linhas, isso já pode ser às vezes algo que também seja um limitador, né, da criatividade. Mais instigante pode ser também usar, né, não estou dizendo que não vamos usar esses, né, mas usar outros, e aí permite ampliar também essas possibilidades criativas. Parabéns, obrigado. O meu comentário vai um pouco na ideia do Marcelo. É assim, para o bem e para o mal, é quase que inevitável que qualquer texto que a gente use, ele vai estar permeado por essa racionalidade da matemática hegemônica, né? Então, eu acho que a riqueza da gente utilizá-lo não só em função de aprender matemática, mas também do outro lado, em função de compreender o texto, né? Então, esta matemática a serviço daquele texto que fica incompreensível. Os textos refletem o modo como aqueles que os escrevem e aqueles para quem eles escrevem compreendem o mundo, né? E esse modo de compreender o mundo, nessas sociedades que a gente vive, está muito marcado por essa matemática hegemônica que a gente ensina na escola. Então, fazer também esse outro lado, né? Vamos colocar essa matemática a serviço da compreensão do texto. Compreensão que pode ser uma compreensão crítica, né? Porque essa racionalidade nem sempre é para o bem, mas também tem sua produtividade, né? Também uma compreensão estética, né? Porque a gente usa na linguagem muitas metáforas que remetem a ideias matemáticas que estão, né, muito impregnadas no nosso modo de entender o mundo, né? Então, além dessa coisa em função da matemática, o outro lado também eu acho que a gente deve estar atento, porque ela é uma ferramenta de leitura do mundo. Assim, também na mesma linha, né, dos dois, da questão da literatura, porque a gente vê muito, né, e acho que vocês trouxeram, eu acho que esse trabalho com a literatura é fascinante e importante, né? A gente vê muito um trabalho com a literatura com os anos iniciais, né? Isso muitas vezes a gente vê, nem sempre até na direção que a gente gostaria de fazer uma leitura crítica, mas muitas vezes está presente. Mas nos anos finais, no ensino médio e na própria formação de professores, eu acho que isso a gente precisa fazer os alunos produzirem texto, ler texto, porque eu acho que isso é fundamental para o trabalho com a matemática. Hoje a gente tem uma vasta literatura que aborda questões da matemática ou temas da matemática, né? Mas outros também, né? Lá na formação de professores, né, no curso de licenciatura, então eu fico impressionada como os alunos leem muito pouco, né? Então a gente precisa fazer um trabalho de leitura, porque a leitura e a escrita é algo bastante importante e é fascinante, né? Então eu acho que isso é importante. Fazer um trabalho eu tenho até feito um trabalho com resenha. De um tempo para cá eu passei a criar com os meus alunos da licenciatura um livro de resenhas virtual, né? Então, eles são obrigados a ler um livro, a criar uma resenha, a gente publica a resenha e publica o livro virtual deles. Então, tem sido bom. Os depoimentos que eu tenho tido depois é que isso tem ajudado a eles, assim, bem imediato, na escrita da monografia,
né? Mas eu acho que isso tem ajudado também em outras coisas pelos depoimentos que eu tenho. Eu acho que esse trabalho é importante, né? Obrigada, meninas. Enquanto vocês falavam e trouxeram os exemplos das histórias infantis, eu penso também que uma das coisas que Bia me ensinou muito foi a possibilidade desse processo criativo no jogo, né? A importância do jogo, não o jogo criado para ensinar matemática, mas o jogo do entretenimento, e que existe uma possibilidade de pensar matematicamente e criar. E eu lembro que quando ela me ensinou sobre o jogo, foi com ela que eu aprendi sobre isso, ela me contou uma experiência que ela teve dando aula em escolas de cadeia, né, na cadeia. E ela disse que, tem até um trecho que eu vou trazer à tarde, e ela vai falar que ela podia ensinar matemática, mas porque eles acreditavam que matemática não desenvolvesse criatividade. E que quando ela propôs levar os jogos, eles disseram, não, o jogo não pode, porque o jogo desenvolve a criatividade. Então, ela foi dizendo o quanto ela foi contaminando aquele espaço, né, justamente nessa perspectiva. E como chegou no jogo, não podia usar, né? Ela foi proibida de trabalhar com jogos dentro daquela situação. Então, eu acho que, assim como a literatura, né, o jogo e muitas outras possibilidades, mas dentro desta postura e modo de pensar, né, de desenvolvimento dessa criatividade, de dar a possibilidade para o aluno entender a matemática como uma possibilidade de pensar e de desenvolver novas habilidades, que nem vocês estão dizendo, né? Eu assisti uma vez uma entrevista também com uma pessoa que trabalha com a questão da criatividade, e ela nos fez uma pergunta que eu acho que caberia aqui agora. Quando você traz o gráfico, Rafa, né, das pesquisas que vão mostrando que o adulto é menos criativo, o que fica para nós por que, né, que ele é menos criativo? Ela dizia assim naquele momento, será que é porque não somos mesmo ou não deixamos nos parecer criativos, né? Porque ela vai falar que quando você é adulto, você tem um repertório maior de experiências, então talvez isso pudesse você ter mais criatividade, né, teoricamente. Mas será que é porque não temos ou porque nos podamos, nos formatamos e a história vai dizendo para a gente não ousar, né? Não ter coragem. E quem tem são os loucos, né? É aquela coisa do excêntrico, mas é isso. Passei muitos anos da minha vida tentando ensinar coisas que vocês falaram agora. E eu tenho, então, duas perguntas para vocês. A primeira é simples. Quantos anos vocês têm? A segunda, aonde, como, com quem, de que maneira que vocês aprenderam tudo isso que vocês sintetizaram agora para nós em poucos minutos? A terceira pergunta vem depois de vocês responderem essas duas. Bom, tá ligado? Eu tenho 25 e a Gabi tem 20. E quando eu me formei, antes eu fiz o curso de diplomacia e relações internacionais. Depois que eu me formei e eu trabalhei na embaixada americana aqui em Brasília, eu fiquei desencantada, é certo? Com o sistema político nos Estados Unidos, que é bem parecido aqui do Brasil, né? Mas eu me senti que a minha inspiração foi diminuindo com o trabalho na embaixada. Então, eu falei com a minha mãe, eu falei, eu vou ser professora.
E ela falou, ai, filha, eu acho melhor que não, né? Por que você não tenta fazer outra coisa? Volte para os Estados Unidos e faz outra coisa. Eu falei, não, mãe, eu vou ser professora. Eu entrei num curso de certificar-me com alternativamente, quer dizer, que ela nunca gostava disso, né? Ou quando o aluno se forma em outra coisa e se torna professor. E as pessoas que são, geralmente, que são certificadas depois de se formar de outra coisa, eles não têm as fundações do atendimento de ser professor, né? Porque passaram 4 anos fazendo outra coisa. Mas eu falei, não, mãe, mas eu vou fazer, e mesmo se o resto eles não fazem bem, eu vou fazer bem. Daí eu entrei na sala de aula e ela veio e falou assim, eu estava dando aula de kinder, de 5 anos, mais ou menos. E ela falou, sabe, Rafa, você até que foi bem. Eu acho melhor você continuar sendo professora mesmo. Você gostou, né? Eu falei, eu gosto, mãe. E ela falou, então continua, vai fazer o seu mestrado um dia, então, para você aprender o resto que você não tinha aprendido antes. Daí eu falei, vou pensar nisso, que eu acabei de me formar, eu não quero voltar para a aula, né? Mas eu comecei e depois de que a minha mãe morreu, eu falei, vou desistir, eu não vou continuar, eu não vou terminar. E passei 1 ano sem terminar as aulas, eu me tirei das aulas e do mestrado, e eu não queria terminar. Mas depois de 1 ano eu falei, eu não vou ser tão deprimida desse jeito, né? Melhor, não sei, superar, né? Então eu terminei e nos últimos aulas que eu fiz, eu queria saber de tudo. Eu queria fazer um curso de cada enfoque, não sei. E um dos mais difíceis que eu fiz, que eu não tirei e outros eu tirei, mas nesse eu não tirei porque era bem difícil mesmo, foi uma aula de criatividade. E foi nessa aula que eu aprendi sobre os alunos gifted and talented, que são os especiais, né? Que são super criativos e são melhores e se destacam, não sei se eu estou falando certo ou não. E eu fiquei pensando assim, mas por que são só alguns alunos que são tão criativos, especiais desse jeito? Por que o aluno do outro lado da cidade, que é pobre, que não vai na mesma escola, eles têm a quantidade super menor de alunos hiper criativos? Daí eu pensei, então não é uma coisa que é especial dessa criança, que ele nasceu com isso e tem um dom. Eu acho que, quer dizer, tem alguns alunos que são assim, um Galileu ou um Albert Einstein, né? Mas também eu acho que na gráfica mostra que os alunos quase todos começaram criativos. E ou por qualquer razão foi diminuindo de uma certa maneira, que eu acho que é uma falta de intervenção do professor. Porque os pais de um aluno de uma família rica, eles vão intervenir, né? Eles vão deixar. Ou não, pode ser que não também. Mas eu acho que nos Estados Unidos estamos vendo que os níveis de alunos gifted and talented estão nas escolas, das escolas pobres também, mas não são categorizados
como gifted e talented, porque não tem alguém para dizer, ok, você não sabe ler, nem sabe como fazer a matemática, então acho que não é muito gifted não, você não é muito criativo não, mas é porque não tem a educação dos professores e também para os alunos. Desculpa a demora. Sim, Gabriel. Eu não me formei ainda, eu ainda estou na faculdade para um curso para ser professora de criança com deficiências. Mas para mim, muitas das coisas que a gente falaram foi, tipo, a gente aprendeu porque a gente tinha uma mãe que forçou esse pensamento em nós. Forçou não, né? Mas ela nos deixou, assim, ela abriu a porta, acho que o Gilmar falou ontem, ela abriu a porta e falou, olha, você pode ser criativo se você quiser, é só fazer. E deixou a gente entrar pela porta. E então, não era só por causa das coisas que ela falou para nós diretamente, mas também ela pôs a gente nas escolas que eram criativos, tipo, que não era escola tradicional. A gente foi para uma escola chamada Montessori, quando a gente era pequenininho. Não sei se existe aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é uma escola que todo mundo sabe que é bem diferente. Então, alguns pais olham para essa escola e falam, minha criança não vai aí, é uma escola para os hippies, assim, que é uma escola que não ensina nada. Mas essa escola, Montessori, é criado para ensinar criatividade. Então, quando eu tinha 6 anos, eu tinha uma aula de arte. E quando eu fui para o museu com minha mãe, quando eu tinha 6 anos, eu conhecia todas as pinturas e eu sabia cada pessoa que pintou a pintura. Eu podia falar, esse é o não sei o que do Picasso. Esse é Van Gogh, mãe, que legal. Nem ela sabia. Mas por que eu estava aprendendo essas coisas na escola? Porque essas coisas é que nos ensinam como ser criativa. Então, eu tinha todo esse entendimento quando eu era criança, esse desenvolvimento da criatura. Minha mãe era apaixonada por isso, então, por isso que a gente ficou desse jeito, falando da criatividade assim. Um ótimo jeito. Estou devendo uma pergunta, não é isso? É só para perguntar, se vocês me permitem, inserir agora uma pergunta para uma outra pessoa que não está indo à frente. É o seguinte, eu sou vovô. E eu gostaria de saber qual é o sentimento, a sensação, a alegria de estar ouvindo 2 netas falarem. Essa eu não respondo. É uma pergunta, é trivial a resposta. A dificuldade mostra a alegria, né? A satisfação. Se é grande para mim ouvir vocês, imagino para o nosso especial professor. Eu também estou ouvindo a Beatriz. Elas estão falando, eu estou ouvindo as 3. Bom, a gente tem uma pergunta da Suzy, um comentário meu e uma pergunta pela transmissão ao vivo. Tem uma pergunta aqui do Rafael Monteiro e alguns comentários. Então, assim, eu vou ler a pergunta, mas os comentários estão próximos, tá? O Rafael Monteiro, ele gostaria que fosse retomado o que seria aquela pesquisa dos níveis de criatividade. Ele quer saber quem que realizou essa pesquisa. Faça os comentários, por favor. Aí a Helena, ela faz um comentário, ela fala: infelizmente, quando os estudantes iniciam o ensino fundamental 2,
a criatividade nos anos iniciais não foi estimulada quanto deveria. Chegam mais com uma certa aversão à matemática, né? E aí, romper com o que foi construído negativamente nos anos iniciais carece de um conjunto de habilidades que nós professores precisamos ter. Medos, aversões, a desumanização, enfim. A primeira pergunta foi sobre essa gráfica aqui. Tinha várias pesquisas sobre a mesma coisa. O Sir Robertson, não lembro o resto do nome dele, do Reino Unido, fez também a mesma coisa, com menos crianças, mas foi igual, exatamente igual os níveis e os resultados. Eu tirei desse George Land e Beth Jarman porque foi feito nos Estados Unidos e foi com bastante crianças, com o número maior. Então foi o mais respeitado nos Estados Unidos, porque não foi assim 1.000 e tantas pessoas, foi 280 mil. E também essa pesquisa eu acho importante também eles usam bastante essa pesquisa, utilizam nos negócios, nas companhias de Google, de Ford, de todos de tecnologia. Então agora o Google está fazendo que eles estão deixando 20% do dia os funcionários de Google podem ser criativos. Então 20% do dia de trabalho é livre. Então os funcionários podem fazer o que querem para conseguir aumentar esse nível tão baixo de 2%. Então tem muito respeito a essa pesquisa e ainda que tem vários distritos nos Estados Unidos que não aceitam que precisa tirar tantas regras da sala de aula, a maioria dos distritos, eles sabem que precisam fazer uma mudança e os mais desenvolvidos estão fazendo já. Os distritos menores estão ainda tentando conseguir, porque também é uma mudança de mentalidade, né? Então demora, porque os mais tradicionais precisam ver resultado desse jeito para entender que é importante, e a pesquisa que apoia essa nova mentalidade. Bom dia, meninas. Obrigada por estarem aqui compartilhando conosco. E o que eu posso dizer? Estou com inveja da Bia. Nós, enquanto professores, né, e pesquisadores, a gente estava até falando isso no início, né, Celi? Que o que a gente quer é contagiar, né, todos com a insubordinação criativa, e que os professores, né, promovam mais um ambiente para que os alunos possam, né, desenvolver essas habilidades e ser criativos também. Mas mais do que tudo isso fica quando a gente vê assim, né, na nossa própria casa, na família, a gente conseguir contagiar, né, como ela fez, assim, a gente vê como vocês, né, a influência que ela teve positiva na vida de vocês. Eu acho que isso é o mais importante. Nós, professores, influenciamos a vida de muitas pessoas ao longo da nossa vida. E temos que ter essa consciência, essa preocupação de fazer essa influência, de fazer essa diferença de forma positiva, né? É um poder que o professor tem.
E é muito bom ouvir vocês falar. E que legal que está o gráfico aqui, não porque eu seja professora de estatística, que eu gosto mais de gráfico, mas quando eu fiquei olhando aquela coluna ali na idade de 5 anos, eu fiquei pensando nos meus netos, né? É uma naturalidade tão grande, eles são tão inocentes, tão, né, espontâneos. O que acontece ao longo da vida que a gente vai vendo esse decrescimento tão acentuado, né? O que está acontecendo na escola, nós enquanto professores, de que forma que nós estamos deixando de contribuir para que essa criatividade permaneça, ou de que forma que nós estamos contribuindo, né, para que ela reduza dessa maneira. A gente fala muito agora, aqui pelo menos no Brasil, se repensando o currículo, né, formação de professores, e eu acho que a gente tem que pensar nisso também, talvez não ficar só pensando nessa formação do professor, nossos currículos, como a perspectiva do adulto, mas pensar pela perspectiva da criança. Não é diminuir, mas não apagar essa criatividade, essa espontaneidade. E principalmente, infelizmente, assim, eu acho que nós, na área da matemática, precisamos repensar bastante nisso. Porque a criança aprende muito jogando e brincando. E por que quando ela chega na sala de aula, ela tem que parar de jogar e de brincar, né? Obrigada por estarem aqui. Bom dia, meninas. Bom dia a todos. Eu quero fazer um comentário também, não quero fazer pergunta. Um comentário também com relação a esse gráfico. E eu acredito, e pensando também do que a gente escuta lá no grupo, que era da professora Carmo, que agora está sob a liderança do professor Ubiratã, uma honra. Nós temos que tomar cuidado com essa questão da normalidade. O professor Ubiratã sempre diz, perigosa, né, a normalidade. E é óbvio que as crianças, e nem precisaria desse estudo, é só a gente ter um pouco de sensibilidade, a gente já percebe que as crianças são naturalmente criativas. Então, eu acredito que nós, professores, temos que nos entregar às crianças, nos entregar para que nos contagiemos com essa criatividade, porque a gente vai perdendo exatamente porque é o medo. Eu acho que é o medo que vai deixando o adulto menos criativo. Então, que nos entreguemos às crianças e tem alguns estudiosos de yoga, que eu também gosto muito, e diz que se a gente se entrega, de imediato a paz nos acaricia. E eu acredito que isso é verdade. O professor Ubiratã também gosta muito de falar nesse sentido da paz. O que nós precisamos é de paz, muita paz a todos. Obrigada. Bom, ontem me perguntaram se está indo tudo bem com essa conferência. E eu disse, está indo tudo bem, mas você está muito cansado? Eu falei, não, é tanta gente ajudando, né? Eu não recebi nenhum não, eu só recebi ajuda. E, para mim, os espaços, somos poucos, mas somos muitos no sentido da discussão e da produção. E eu não sou uma pessoa de criar muitas expectativas, mas se a gente for considerar a expectativa, a gente está tendo momentos que estão superando muito as expectativas, né? E esse momento em particular é um momento não previsto na programação do evento e foi um prazer imenso ouvir vocês. Eu agradeço muito, em nome do comitê organizador, a contribuição de vocês foi essencial para o evento. E como professor de matemática há 33 anos, eu gostei muito dos simples exemplos que vocês trouxeram, né? De como o professor pode provocar questionamentos do aluno e essa provocação ela tem que ser constante. Alguém aqui trabalha com educação infantil? Não. Pois é, na educação infantil isso começa tão forte. As crianças chegam questionando na sala de aula e muitos professores dão continuidade a isso, né?
E de repente, daqui a pouco, eles mudam de prédio, às vezes na mesma escola, e chega ali e o professor diz assim: agora senta, fica quieto e abre o caderno. E eu me lembro muito de uma situação, quando eu era coordenadora da Escola Comunitária de Campinas, que eu fazia a coordenação de matemática da educação infantil e ensino médio. E eu tinha uma reunião com as coordenadoras e professores da educação infantil no prédio ao lado. Fiz a reunião, as crianças estavam muito calor, eles estavam só de calcinha, de cueca, tomando banho de esguicho, né? E se divertindo, e rindo e brincando. Eu saí daquela reunião, fui para o outro prédio do ensino fundamental e fui acompanhar uma aula, que lá a gente fazia muito isso, de acompanhar a aula, né? E foi assim que eu aprendi muito a ouvir os professores e a ouvir as crianças, que era uma questão fundamental para a Bia. Por que as meninas disseram assim: para a Bia não tinha a resposta, né? Mas não tinha, porque para ela era fundamental dar voz e ouvido às crianças e ao professor. E eu, nessa situação ali, na escola que eu vivi, sabe o que eu vi quando eu cheguei na sala lá do primeiro ano? Naquela época ainda era o primeiro ano com as crianças de 7 anos. A professora estava apresentando uma proposta de matemática. Eles tinham alguns problemas para resolver. A proposta até muito interessante. Só que eles, sentados em grupo, eles ficavam olhando pela porta, aquelas crianças se divertindo com o banho de mangueira. E eles, tão crianças quanto, gostariam de estar lá, e ficaram meio inconformados. E aí disseram para a professora: falta muito tempo para o intervalo, né? Isso mostrava que para ele estava sendo duro. Eu quero estar na brincadeira, eu quero estar me envolvendo. Por mais que eu goste da proposta da professora, isso é fato. Essa sensibilidade para perceber a criança é importante, porque eu acho que muito do que acontece nesse gráfico se deve à escola. A criança chega à escola criativa e a gente vai dizendo assim: não faça assim, faça dessa forma. Olha, o correto é isso. Em matemática, você tem que organizar a resolução dessa forma. Você precisa se apropriar da forma formal da escrita matemática. Historicamente, a gente sempre valorizou muito isso, ao invés de valorizar as diferentes formas de pensar e de se expressar. Então, acho que é um grande desafio, e eu acho que vocês evidenciaram muito bem isso, e que certamente vai contribuir para as reflexões que a gente já vem fazendo e as provocações. A gente vê aqui muito da Bia mesmo, porque vocês nos provocaram como ela sempre fazia. Muito obrigado.